Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então agora que a gente já refletiu um pouquinho sobre os estados físicos e de que maneira que as forças intermoleculares contribuem para as substâncias estarem no estado físico ou não, a gente também refletiu um pouquinho sobre ponto de fusão e ponto de ebulição e qual é a relação desses pontos com as forças intermoleculares. Já dá para a gente ir lá para o vídeo das meninas e comentar um pouquinho a respeito da experiência 3, né? Então, vamos relembrar aqui, né? Na experiência 3, ela pegou 2 copos, né, virados, colocou aqui um pouquinho de acetona e no outro copo, virado com a boca para baixo, colocou aqui no fundo do copo um pouquinho de água, né? E deixou, ela acelerou o vídeo, né? Deixou esses dois líquidos evaporarem, né? Perceba que aqui o argumento para a evaporação ele é muito parecido com o argumento para o ponto de ebulição, né? São coisas diferentes, né? mas parecidos, né? Fenômenos parecidos. Então, só relembrando aqui, né? O que é o ponto de ebulição? Ponto de ebulição é a temperatura em que o líquido entra no processo de ebulição, que ele começa a borbulhar e passar do estado líquido para o estado gasoso de maneira forçada, né? Eu estou aquecendo ele. Às vezes eu nem preciso aquecer, né? A temperatura ambiente já faz com que o líquido entre em ebulição, mas enfim, né? Eu estou forçando e tem todo aquele processo do borbulhar, né? Então esse é o ponto de ebulição. A evaporação é um processo natural, espontâneo do líquido, né? Então você pega aqui, por exemplo, um copo com água e deixa ele paradinho aqui, ele naturalmente, a água vai evaporar devagarinho, de forma lenta. Então a evaporação é um processo lento, o ponto de ebulição é um processo rápido e forçado de modo geral, né? Por que a evaporação ocorre? Por causa do seguinte: quando você deixa o copo aqui, ó, as moléculas de água estão, né, se movimentando, existe uma fluidez aqui do líquido e tudo mais, existe uma conexão entre elas, que é uma conexão forte, né? Mas eventualmente uma molécula ou outra escapa, né? É rompida essa ligação e ela escapa e vai, né? Da mesma forma que existem moléculas que vão, tem moléculas que caem também, né? Porque existe umidade no ar, existe aqui inclusive um equilíbrio, né? Mas esse processo, via de regra, nesse sentido, costuma ser mais rápido, tá? Então, na verdade, não existe um equilíbrio, né? Mas deixa para lá o equilíbrio. Equilíbrio químico e físico é um assunto para um outro momento, tá? Mas esse é o processo de evaporação. Eventualmente uma molécula vem aqui e escapa. Esse processo ele é lento, tá? Então, na experiência 3, as meninas colocaram aqui acetona e água para evaporar. Elas aceleraram o vídeo e a acetona evaporou muito rapidinho. A água não, ficou lá, né? Então, por que? Vamos pensar essa experiência 3 à luz das forças intermoleculares. Quando a gente olha para a propanona, para acetona, que é o mesmo que propanona, né? Aqui, ó, é um CH3, COO, CH3. Quando a gente pensa só no peso molecular, vamos fazer a conta aqui, ó, o carbono vale 12, 12, 12, o hidrogênio vale 1, vezes 3 dá 3, deixa eu ver se eu tenho a calculadora aqui, e o oxigênio vale 16. Então, somando tudo, dá 12, mais 12, mais 12, mais 16 do oxigênio, mais, são 6 hidrogênios, 6 vezes 1 dá 6. 58. Então, o peso da molécula de propanona ou de acetona é 58U. Se a gente for olhar só para a água, o peso da molécula de água, 16 com 2, 18U.
certo? Então, se a gente olhar só para o peso, é claro que eu poderia imaginar que a propanona ia evaporar muito mais lentamente do que a molécula de água, né? Porque é uma molécula mais gordinha, então eu preciso de fornecer mais energia para ela evaporar, para ela subir, vencer a gravidade. Entretanto, né? Então seria muito comum a gente prever dessa forma. Entretanto, as forças intermoleculares que ocorrem entre as moléculas de propanona, como ela é uma molécula polar, quando eu penso essa molécula aqui, ó, do ladinho de outra igualzinha, qual que é o tipo de interação que ocorre entre uma molécula e outra? É do tipo dipolo. E também tem forças de dispersão, né? E forças de dispersão. Certo? Já quando eu penso nas forças que ocorrem entre as moléculas de água, eu pego outra molécula de água aqui, né? Olha lá. Qual que é o tipo de interação que existe entre uma e outra? Ligação de hidrogênio. Ou ponte de hidrogênio. Então essa ligação é muito forte. Então eu preciso fornecer uma energia grande para cá, para que haja o rompimento dessa ligação, para que uma molécula se despregue. Então, quando a gente pensa no processo de evaporação, esse ato de despregar essa molécula e ela subir, né, evaporar, ele é muito lento, porque é difícil de eu quebrar essa ligação, né? Então esse processo aqui acaba sendo muito mais lento do que esse, por conta da ligação de hidrogênio. Olha o poder da ligação de hidrogênio. Apesar da molécula de água ser muito mais leve, né? A molécula de água pesa aqui, ó, mais ou menos 3 vezes menos que a molécula de propanona, né? Então a ponte de hidrogênio acaba atrapalhando esse processo de evaporação, certo? Então estamos aqui justificando o fato da água evaporar muito mais lentamente do que a acetona, apesar dela ter um peso molecular muito menor, né? Contrariando aí as expectativas. Certo, gente? Tá claro? Então todo mundo conseguiu compreender a experiência 3 à luz das forças intermoleculares? Então a água evapora mais lentamente devido às suas interações que ocorrem entre as moléculas, que são interações fortes. Muito bem, agora vamos pensar um pouquinho sobre a experiência 1. Depois a gente vai para 2. Então, na experiência 1, vamos lembrar. Experiência 1. O que nós tínhamos, né? O camarada misturou água mais álcool num copo e misturou no outro copo água mais óleo. Certo? Muito bem. Então, aqui foi formada uma mistura homogênea, né? A água se misturou plenamente com o álcool, certo? Aqui foi formada uma mistura heterogênea. A água ficou embaixo e o óleo ficou em cima. Normalmente as pessoas procuram fazer uma justificativa bem rasa, né, para esse tipo de experiência, do tipo assim, o óleo ficou em cima da água porque o óleo é mais denso que a água. Quer dizer, é mais denso não, menos denso do que a água, por isso que ele ficou em cima. Não, então esse tipo de justificativa não se sustenta, né? Então, concordo, o óleo é menos denso do que a água, né? Por que os objetos afundam ou flutuam na água? Objetos com densidade maior do que a da água, ou seja, maior que 1, vão afundar, né? São objetos mais densos. Objetos mais leves do que a água, né? Menos densos do que a água, que possuem densidade menor do que 1, vão flutuar na água. Ok. Justifica o porquê que o óleo ficou em cima e não embaixo da água. Acontece que a grande pergunta que não quer calar é: por que eles não se misturaram?
né? Por que que a água e o álcool se misturaram e o óleo e a água não? Essa é a questão. Então a gente consegue explicar isso por meio das forças intermoleculares. Então vamos ver como é que se faz esse tipo de explicação. Olha lá. Quando eu penso aqui, ó, num copo com água, olha lá, eu tenho oxigênio conectado a hidrogênio, né, que está conectado com mais, né, enfim. Essas conexões aqui, elas acontecem, né? Então aqui existem interações aqui, ó. Existe essa interação, essa conexão, por isso que as moléculas ficam juntas formando um líquido, certo? Por causa dessa interação aqui, ó. Isso vai se espalhando, ocorre entre as moléculas, formando o líquido. Muito bem, essa ligação, ela tem uma característica, né, de ser muito forte. A gente classifica ela como muito forte. Agora, vamos tentar imaginar uma molécula de etanol caindo aqui, ó. É o CH3, CH2, OH, né? Ó, se tem OH, essa molécula ela é capaz de formar pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então, quando essa molécula cai aqui nessa brincadeira, né, ela consegue estabelecer conexão com as moléculas de água, né? Então a gente pode desenhar a conexão assim, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui a molécula de etanol. Vamos desenhar ela aqui, ó. Né? Esse polo negativo da ponte de hidrogênio da molécula interage com esse polo positivo da outra. Então ela estabelece conexão com as moléculas de água. E aí elas se misturam, se entrelaçam, né? E aí você forma uma mistura homogênea, certo? Então essa conexão entre as moléculas de água ela é extremamente forte. Se eu jogo alguém que tem o mesmo tipo de afinidade, né, esse mesmo tipo de conexão, ela entra e se conecta se misturando plenamente. Agora, quando eu penso numa molécula de óleo caindo lá, ó, olha lá, então aí agora eu vou trazer a característica da molécula de óleo para você ver, né? Olha, tudo isso você vai ver no detalhe em algum momento do curso. Eu não vou detalhar nada disso daqui não, tá? Você já poderia ter visto isso no terceiro ano do ensino médio. É assunto para se ver no ensino médio, né? Mas eu não vou adentrar nisso daqui não. Quando a gente pega um azeite ou óleos vegetais de modo geral, a estrutura básica eles são triésteres de cadeia longa. Não importa se você não sabe o que é um triéster de cadeia longa, não tem problema, você vai ver isso de novo em algum momento. Mas ela tem essa estrutura básica aqui, ó. São 3 ésteres de cadeia longa, ó. Né? Por isso chama triéster de cadeia longa, né? Ou triglicerídeo, que tem gente que chama de triglicerídeo, né? Então tá aqui uma estrutura básica de um azeite ou de um óleo qualquer, né? Aqui especificamente eu peguei na internet a estrutura básica do principal componente do óleo de palma. Mas você pegar o óleo de soja, uma mistura também de triésteres de cadeia longa, aí você pega o principal componente do óleo de soja ou do azeite também, tá tudo lá na internet, certo? Na internet, tem nos livros também, enfim. O fato é que essa estrutura, ó, perceba que ela é gigantesca, com muitos carbonos e hidrogênios, e tem só 6 oxigênios, ó, 6 grupinhos polares, né? Ou seja, você tem aqui uma agulha no palheiro, né? Perceba que os grupos polares, eles são infinitamente pequenos em relação aos grupos apolares, né? Nós já vimos que a ligação CC e a ligação CH é praticamente apolar. Então, é claro que aqui eu estou mostrando a representação no plano. A representação espacial, ela fica mais ou menos assim, ó. Esse bico aqui, esse e esse, ele se distribui no espaço, ó. Então perceba que isso aqui parece uma bola, né, ó. Então eu vou pegar isso aqui, ó, e vou representar na minha folhinha em branco como sendo uma bola, tá? Uma bola de gordura. Então olha lá.
Tá aqui, ó. Certo? Uma bola de gordura. Ó, essa bola que você tá vendo é a representação simplificada desse triéster de cadeia longa. Ó, forma uma bola. Repare, meus amores, que essa bola, se você olhar para ela, ela praticamente em toda a sua extensão, ela é apolar. Ela tem só uma parte bem polarzinha, um pouco polarzinha aqui, ó. Mas quando eu considero a molécula como um todo, né, eu posso dizer que ela é praticamente apolar, né, com pequenos grupos polares. Então, quando eu penso nessa bola aqui de gordura, né, que é essa molécula, que eu vou simplificadamente representar por essa bola aqui, ó. Quando eu penso na interação dessa molécula com outra, quais são as forças de atração que você espera que ocorra entre uma molécula e outra? Essa força de atração vai ser por forças de London, né? Forças de dispersão de London. Predominantemente serão esse tipo de atração que vai atrair uma molécula a outra, certo? Então essas forças são fraquinhas, gente. São muito fracas. Você pode virar para mim e falar assim: professor, se essa molécula é predominantemente apolar e as forças que predominam entre uma molécula e outra são forças de London, por que que os óleos estão no estado líquido e não no estado gasoso? Aí sim, por causa do peso molecular. A molécula é gigante, né? Ela é bem gordinha, né? Tem muitos carbonos, muitos oxigênios. A interação entre as moléculas, ela é muito fraquinha, mas aí o peso compensa a interação fraca. Ó que legal, né? Então dá para ficar aqui viajando na maionese, explicando tudo. Dá para explicar todos os compostos por meio dessas coisas, dessas viagens, né? Muito bem, então o tipo de interação predominante que vai ocorrer entre as moléculas do meu óleo é forças de London. Pode, né, ocorrer lá, como tem grupinhos polares, pode ter lá a força de polo, pode, mas é uma força, né, é uma força infinitamente pequena, o de polo, porque você tem ali só pouquíssimos átomos na molécula, né? Tudo bem? Então a força predominante aqui é forças de London. Muito bem, agora vamos imaginar essas moléculas caindo aqui, ó, né? Então vou redesenhar isso aqui agora. Agora eu vou fazer a experiência do óleo tentando se misturar com a água. É brincar de imaginar aqui, gente. Química é pura imaginação, né? Então quando você pega um copo com moléculas de água, né, ó. Olha lá. Quando você pega um copo com moléculas de água, e aí você pensa na interação entre uma molécula e outra, existe uma tensão muito forte entre uma molécula e outra. Existe uma, né, elas estão agarradas, né? Então existe uma tensão muito forte. Aí agora o que o tio vai fazer? Eu vou pegar essa molécula aqui, eu vou reduzir essas moléculas grandes aqui, vou diminuir elas de tamanho para jogar dentro do copo, para você entender. Então isso aqui vai virar isso aqui, ó, uma bolinha, e isso aqui também vai virar outra bolinha, né? Então, quando eu pego essas moléculas, né? E aí eu vou jogar duas bolinhas ao mesmo tempo, eu vou fazer elas de rosa. Quando eu pego duas moléculas de gordura que têm uma força de interação muito fraquinha entre elas, vamos tentar imaginar essas moléculas tentando se misturar nessas moléculas de água, né? Ó, então vou trazer essa daqui para cá, ó. Quando ela chega aqui, ó, né? Quando ela chega aqui bem perto dessas moléculas, ó, ela vai tentar estabelecer uma conexão. Mas essa molécula aqui, ela está extremamente conectada com essa outra aqui, ó. E aí, se ela tem um tipo de interação que é fraquinha, né, ela não consegue deslocar essa outra aqui e entrar no meio e se misturar. Não, ela vai bater aqui, ó, ela não vai conseguir estabelecer conexão, porque essa interação é muito forte, e ela vai naturalmente sair.
sair aqui da brincadeira. Então imagine esse movimento acontecendo no líquido todo, né? Essa molécula vai tentar estabelecer uma conexão, mas vai sair. E aí vai tentar estabelecer uma conexão com a do lado, não vai conseguir, vai sair. E aí, como ela é mais leve, né? Quer dizer, como a densidade do conjunto de moléculas é menor, aí você pode perguntar, professor, mas a molécula é grande. E como é que ela tem uma densidade menor? Pois é, então, o argumento é o mesmo, tem a ver com empacotamento, né? Então você pega, por exemplo, o algodão, você pega um toletão de algodão, pesa muito menos do que uma bolinha de chumbo, muitas vezes, né? Então aqui o argumento é o mesmo, não é o tamanho que conta, né? Então, naturalmente, gente, o que vai acontecer com essa molécula? Como o óleo é menos denso do que a água, ela vai tentar estabelecer uma conexão aqui, não vai conseguir, aí ela vai subindo, 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 e ela naturalmente vai formar um filme de óleo aqui em cima, que foi o que aconteceu na experiência 1, né? Tudo bem, gente? Então, a gente justifica a solubilidade dos compostos por meio das forças intermoleculares. Quando eu tento jogar uma substância que tem um tipo de interação intermolecular, né? Quando eu penso numa molécula de etanol com outra molécula de etanol, essa força de interação é muito forte. Ela é tão forte que ela consegue adentrar aqui, ó, e se misturar com essas moléculas fortes, que possuem uma interação forte. Quando eu penso numa molécula que tem um tipo de interação fraca, ela não consegue estabelecer conexão, porque ela não consegue deslocar, né? Ela não consegue entrar no meio dessa turma, e ela vai sendo naturalmente colocada de lado. Gente, tá claro isso? Então, o que a gente está fazendo aqui é brincar de imaginar, né? Para justificar aí o comportamento macroscópico da matéria. Beleza? Ficou claro, gente? Então, a gente já falou aqui, ó, um pouquinho dos estados físicos à luz das forças intermoleculares, ponto de fusão, ponto de ebulição. Falamos da experiência 3, que está associado com a evaporação, né? Então, nós pensamos na evaporação à luz das forças intermoleculares e pensamos também na solubilidade dos compostos. Por que determinadas substâncias se dissolvem em água e outras não? Né? Isso tem a ver com as forças intermoleculares, tá? Então, tem aquela história de semelhante dissolve semelhante, né? Polar dissolve polar, substância polar dissolve polar, né? Tudo bem? Então tá faltando a gente brincar um pouquinho com tensão superficial e viscosidade. Bom, então isso aí a gente deixa para o próximo vídeo. Vou parando por aqui. Beijo, beijo e até a próxima atividade.